Oi, gente! Nós estamos começando mais um Devocional com a Milena e eu estou muito feliz de você estar aqui comigo para acompanhar e aprender um pouco mais da Palavra de Deus comigo. Vamos lá? Oi, gente, eu sou a Milena e você está acompanhando mais um Devocional comigo. Eu estou muito feliz de você estar aqui comigo. Nós vamos desejar testificar a vida de Jesus. No Evangelho de João, não esquece de pegar papel e caneta. Oi, gente! Nós vamos começar hoje o capítulo 3 do Evangelho de João. Então fica comigo até o final para a gente aprender um pouco mais, entender um pouco mais do que o Senhor quer nos falar através da palavra dele, tá certo? Vamos lá. No capítulo de hoje, gente, que é o capítulo 3, a gente vai ver que está falando sobre Nicodemos. Na verdade, está falando sobre o encontro de Nicodemos com Jesus. E os versículos começam falando que Nicodemos, ele é uma autoridade religiosa, né? Ele tem até um título de príncipe. É importante saber disso, que Nicodemos era uma autoridade religiosa, né? A Bíblia deixa bem claro isso, para a gente entender que Nicodemos ele não era leigo na palavra de Deus, ele não era leigo na lei. Ele conhecia a lei por completo, ele conhecia a lei por inteiro. Ele não era uma pessoa ignorante. A Bíblia fala que ele foi visitar Jesus durante a noite. A Bíblia não fala o motivo, né, dele ter ido durante a noite, mas alguns estudiosos dizem que talvez ele tenha ido à noite por receio das pessoas verem ele com Jesus. Provavelmente, Nicodemos foi até Jesus por curiosidade. O capítulo 2 ele se encerra dizendo que Jesus estava fazendo muitos sinais e muitas pessoas viram e creram em Jesus. Então a fama de Jesus estava se espalhando. E Nicodemos, como era um líder religioso, com certeza ficou curioso para conhecer esse que muitos chamavam de mestre, de Messias, né, o Filho de Deus. Então Nicodemos não mandou ninguém ir atrás de Jesus dessa vez. Ele foi ele mesmo conhecer Jesus. E talvez por isso ele ficou com receio, né, de ter ido pessoalmente conhecer Jesus. Quando Nicodemos vem até Jesus, ele já chega dizendo, Rabi, né, chama Jesus de mestre, e diz assim, essas coisas que tu faz, com certeza não vem de um homem comum, né? Com certeza vem de Deus. Então isso nos faz entender que Nicodemos já estava interessado na fama de Jesus, né? No que ele já tinha visto ou ouvido sobre Jesus. E queria saber um pouco mais, ele estava curioso para saber um pouco mais. E Jesus já entendeu, né? Jesus sabia todas as coisas e já falou uma frase que intrigou Nicodemos, destruiu toda a estrutura de Nicodemos e deixou ele assim apertado, digamos assim, né? Jesus fala no versículo 3 assim: em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quando ele fala nascer de novo, ele está falando sobre regeneração, ele está falando sobre vida espiritual, e ele está falando que quem nascer de novo espiritualmente, né? Se a pessoa não nascer de novo espiritualmente, ela não pode conhecer as coisas espirituais, porque só quem é espiritual pode ver as coisas espirituais. Jesus estava falando sobre isso. Mas Nicodemos não entendeu o que Jesus estava falando, né? Nicodemos ficou assim, podemos dizer, ele ficou meio bugado, com a mente um pouco bugada. Ele não entendeu, mas Jesus conhecia Nicodemos, porque Jesus é onisciente, ele sabe todas as coisas, e ele sabia do coração de Nicodemos e sabia o que Nicodemos precisava ouvir. Lá no começo eu falei para vocês que Nicodemos era uma autoridade religiosa. E falei que era importante a gente saber disso para entender que Nicodemos não era qualquer pessoa. Nicodemos ele sabia da lei, ele tinha a lei com certeza de cor, sabia da lei de trás para frente. E quando Jesus falou essas coisas, ele deixou Nicodemos sem palavras. Um príncipe, né, uma autoridade religiosa na época, ficou sem palavras perto de Jesus. Jesus sabia exatamente o que deveria falar para deixar Nicodemos sem palavra e para tocar o coração de Nicodemos. Nicodemos perguntou novamente a Jesus como era possível nascer de novo. Jesus, como assim? Como é que pode um homem velho voltar para o ventre da mãe e nascer de novo? E aí Jesus falou assim, olha Nicodemos, em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quando Jesus ele estava falando sobre da água e do Espírito, da água ele estava falando sobre o batismo nas águas, né? Que era um batismo que João Batista já havia feito, né? Para preparar o caminho para Jesus, João Batista já estava fazendo batismo na água. E quando ele fala do Espírito, ele fala de pela fé, né? Nascer do Espírito pela fé em Cristo. E aí Jesus continua falando, né? Olha, Nicodemos, quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Quando Jesus fala isso, ele quer dizer assim, Nicodemos, realmente
Não tem como um homem velho entrar de novo no ventre da mãe e nascer de novo, porque a carne ela não pode ser espírito. Para ter o espírito é necessário nascer de novo. E aí Nicodemos ficou tão intrigado de uma forma, Jesus, acredito que, como eu falei, Jesus sabia o que falar. Que Nicodemos ele quis saber, né? Ele perguntou mais, ele quis se aprofundar no assunto. E aí Jesus diz, um versículo que eu até coloquei aqui, que eu achei tão profundo esse versículo, que diz assim: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é o que é nascido do Espírito. Jesus começou a explicar a Nicodemos sobre o que é ser nascido do Espírito. E ele compara o trabalhar do Espírito Santo como o vento. E aí nos estudos, eu estava vendo que a palavra grega para vento, uma das traduções do grego para vento é Espírito também, né? Bem legal. E quando Jesus fala isso, ele está dizendo que o Espírito Santo ele é soberano. A gente não sabe para onde ele vai, não sabe como ele trabalha, a gente só crê. Quem é nascido do Espírito se deixa guiar pelo Espírito. E Nicodemos, sem entender nada ainda, pergunta: Senhor, como é? O que é necessário fazer para nascer de novo? E aí Jesus quebra mais ainda as barreiras de Nicodemos. Diz assim: tu não és mestre em Israel? Como é que tu não entende essas coisas? E aí Jesus pega bem no ponto, né? Nicodemos foi até ele, talvez para testar, talvez por curiosidade. E aí no meio da conversa Jesus destrona Nicodemos e aí ainda fala: como assim, Nicodemos? Tu não é mestre? Como é que tu não entende essas coisas? Impressionante, gente, como a Bíblia ela se completa, ela se liga uma parte com a outra. Quando Jesus ele estava falando sobre isso, né, de Nicodemos ser mestre, não saber dessas coisas, ele estava fazendo referência a Ezequiel, o capítulo 36, o versículo 25, 26 e 27. Eu vou tentar dar uma lida rápida com vocês aqui nesses versículos e vocês vão entender como se relaciona com aquela parte que Jesus fala de nascer da água e do Espírito. Ezequiel está profetizando e aí ele fala assim, nesses versículos: então aspergirei água pura sobre vocês e ficareis purificados de todas as vossas imundícias. O versículo 26 fala: dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós espírito novo. E aí o 27 fala: porei dentro de vós o meu espírito e fareis que andareis nos meus estatutos. A Bíblia, no Velho Testamento, já falava sobre esse espírito novo, esse nascer de novo, esse nascer do espírito, né? E aí Jesus pergunta: como é que tu sabe da lei toda e não sabe sobre esse novo nascimento, nascer do espírito? E aí Jesus continua falando. E aí ele fala assim: eu falo com vocês sobre coisas terrenas, sobre coisas que vocês conhecem, né? Tipo, nascimento, o vento, todas essas coisas. E vocês não aceitam, vocês não acreditam no que eu falo. Imagina se eu falasse das coisas celestiais. E aí Jesus já estava começando a revelar de verdade para Nicodemos que era o Filho de Deus, né? A sua divindade. Ele fala: nós testificamos do que vemos, né? E ele fala assim: ninguém subiu ao céu para saber das coisas do céu, mas só sabe das coisas do céu aquele que desceu. E aí ele já tá liberando ali para Nicodemos entender que ele era o Filho de Deus que desceu ao mundo, né? E é interessante falar, né? Ninguém subiu ao céu, mas o céu desceu até a terra para revelar o Pai, para revelar as coisas celestiais. Mas, falando assim como lá no tempo de Moisés foi-se levantada uma serpente, lá no deserto, importa que o Filho do Homem se levante para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Nessa conversa tão profunda, olha, eu confesso para vocês que esse foi uma dos devocionais mais difíceis, porque em uma conversa com Nicodemos, Jesus fala sobre tudo. Ele fala sobre o novo nascimento, ele fala sobre a sua morte e ressurreição, ele fala sobre vida espiritual, ele fala sobre como é a vida de quem é espiritual. Então é muito profunda essa conversa que Jesus tem com Nicodemos. Para finalizar o nosso devocional de hoje, eu trouxe um para refletir, um para aplicar. No para refletir eu coloquei: será que nós estamos fazendo jus à vida nova? Será que nós deixamos o velho homem para trás? Fica aí para refletir. No para aplicar eu coloquei: que possamos nos deixar levar sempre pelo Espírito Santo. Quando Jesus fala aquele versículo que o vento sopra, só ele sabe para onde vai. Então que nós possamos nos deixar levar por esse vento, o vento do Espírito Santo, né? Então é isso, gente, para terminar o devocional de hoje. Foi um devocional difícil de fazer, eu confesso para vocês. Não sei o que aconteceu hoje, mas na hora de gravar eu senti uma dificuldade muito grande, que eu nunca tinha sentido em nenhum devocional. Então, assim,
chegou o momento de oração. E eu peço que se você estiver orando aqui comigo ou tiver outro momento de oração, que você ore por mim também. Ore por esses momentos de devocional, tá certo? Vamos lá fechar os olhos e falar com Deus. Senhor Deus, grande e poderoso, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez diante de Ti, para te agradecer, Senhor, pelo Teu cuidado e pelo Teu amor. Obrigada, Senhor, pela permissão desse momento. Obrigada por essas pessoas que estão assistindo. Obrigada, Senhor, pelo discernimento do Espírito Santo que o Senhor nos dá, que o Senhor nos permite ter. Nos dá, Senhor, cada vez mais sabedoria e que possamos compreender o que o Senhor quer nos falar através da Tua palavra. Cuida de nós, nos livra de todo mal, que nós possamos entender, Senhor, e nos deixar ser guiados pelo poder e a soberania do Espírito Santo que Tu nos deste. Em nome de Jesus, seja conosco. Amém. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, gente. É muito importante curtir. E compartilha com um amigo, para edificação desse amigo também, um familiar, enfim. Comenta aqui se você tem alguma coisa para falar. Eu vou amar ler seus comentários. E até a próxima quinta-feira. Tchau, paz do Senhor.